OBS, vai aparecer
Pessoal, vamos começar a aula de proteção e seletividade. A gente vai falar sobre os fundamentos de proteção de sistemas elétricos. A função básica de um sistema de proteção é garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica da melhor maneira possível. Aliado a este conceito, existe a finalidade de resguardar os equipamentos de distribuição que têm altos custos nas instalações elétricas. Para isso, é necessária a constante avaliação da necessidade e implementação de dispositivos de proteção, detecção de curtos ou eventos anormais que possam danificar os elementos da rede. Em um sistema elétrico, a falha mais comum é o curto-circuito. Um curto produz uma corrente elevada que circula por todos os elementos da linha, podendo ser prejudicial para o funcionamento dos mesmos, gerar graves distúrbios de tensão ao longo da linha. Além desse fator de anormalidade, existem outros eventos que podem ter consequências não menos graves para o sistema elétrico. São eles sobrecarga, sub- e sobretensões, podendo ser geradas por descargas atmosféricas, manobras, quedas de árvores, entre outras. O principal objetivo de um sistema de proteção é assegurar que, na ocorrência de uma anormalidade citadas acima, seja possível desconectar a parte falha de todo o sistema elétrico, de modo a facilitar a detecção e resolução das causas de falha. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre proteção de transformadores também. Os transformadores podem sofrer com distúrbios causados por faltas internas ou externas de uma rede elétrica, faltas que geralmente são causadas por curtos-circuitos entre os enrolamentos ou entre o rolamento e a armadura. Já as faltas externas são consequências de sobrecargas ou curtos que ocorrem do lado externo ao transformador. Proteção de sobrecarga. Uma sobrecarga tende a gerar aquecimento nos componentes internos de uma transformação. Tal aquecimento pode prejudicar o funcionamento do isolante que separa os enrolamentos e a armadura. Para se evitar os danos resultantes de uma sobrecarga, um relé, que analisa uma imagem térmica do interior do transformador, registra as variações de temperatura do mesmo e pode disparar um alarme, ativar o sistema de refrigeração ou ainda desativar o disjuntor como segurança. Proteção de sobrecorrente. Um dispositivo de proteção de sobrecorrente é uma opção econômica para a proteção do transformador, porém de baixo nível de confiabilidade, por não ser muito sensível e suscetível a variações externas. Este relé é mais comumente empregado em transformadores de potência não superiores a 7 MVA ou 138 kV. Proteção por falta do terra. A falta do terra ou sequência zero não pode passar entre o primário e o secundário de um transformador. Para isso é necessário prover proteção individual entre o terra e cada um dos lados do transformador. Proteção de linhas de transmissão. A filosofia de proteção de uma linha de transmissão é baseada nas suas características construtivas, como tipo de estrutura, isolação, utilização de cabo guarda, bitola e comprimento de cabos condutores, local de instalação com estudos de vento, solo, vegetação, descargas atmosféricas, meios operativos e relés de proteção na subestação, lado fonte e lado carga. Alguma dúvida aí até o momento sobre isso?
Pessoal, continuando aqui, temos o componente de uma linha de transmissão. São os cabos guarda. São cabos de aço ou aço revestido com alumínio que podem também conter em seu lucro um conjunto de fibra ótica conhecido como OPGW, Optical Ground Wire, também conhecido como cabo de guarda com fibra ótica que interligam as estruturas em seu ponto mais alto, fazendo assim a proteção aérea dos cabos condutores contra descargas atmosféricas e possibilita a interligação de dois pontos distantes para a transferência de dados. Para a proteção dos cabos guardas contra choques mecânicos causados por aeronaves, são utilizados esferas de sinalização aérea, esfera de fibra resinada na cor laranja com 600 mm de diâmetro, instalado nos cabos condutores ou cabo guarda entre as estruturas de sustentação, torres ou postes. Os principais pontos utilizados são em travessias de rodovias, dutos, vão entre estruturas com alturas superiores a 150 metros e ao redor de aerodromos, conforme a norma NBR 15237. Figura 2 mostra a instalação de uma esfera de sinalização aérea no cabo guarda de 3/8 pelo metro de linha energizada, a distância com uso de cordas, carretilhas e bastão isolante. Então, conforme a gente está vendo aqui, é uma esfera instalada numa linha de transmissão. No caso aqui, é uma linha de transmissão da Electro, ok? É uma bola, tem uma medida e ela é resinada laranja, ok? As descargas atmosféricas causam sérias perturbações nas redes aéreas de transmissão e de distribuição de energias elétricas, além de provocarem danos materiais nas construções atingidas por elas, sem contar os riscos que as pessoas e os animais ficam submetidos. As descargas atmosféricas induzem surtos de tensão que chegam a centenas de kV na redes aéreas de transmissão e distribuição das concessionárias de energia elétrica, obrigando a utilização de cabos guardas ao longo das linhas, de tensões mais elevadas e para raios a resistor não linear para a proteção de equipamentos elétricos instalados nesse sistema. Para realizar essa proteção em linhas de transmissão de energia elétrica, um dos métodos utilizados é o método Franklin,
que consiste em determinar o volume de proteção propiciado por um cone cujo ângulo da geratriz com a vertical varia segundo o nível de proteção desejado e para uma determinada altura e estrutura, como mostra a figura 3. Então aqui nós temos o H1, o H2 e a distância. Esse é um dos métodos mais utilizados para a transmissão de energia, o método Franklin. Aí a gente vai descrever um pouco aqui sobre os para-raios, que a proteção dos equipamentos elétricos contra descargas atmosféricas é obtida através de para-raios, que utiliza as propriedades de não linearidade dos elementos de que são fabricados para conduzir as correntes de descarga, associadas às tensões induzidas nas redes e em seguida interromper as correntes subsequentes, isto é, aquelas que sucedem às correntes de descarga após sua condução à Terra. Para-raios de carboneto de silício são aqueles que utilizam como resistor não linear o mesmo, SiC, e tem em série com este um centelhador formado por vários gaps, espaços vazios. Esses para-raios são constituídos basicamente pelas partes indicadas na figura 4. Que se a gente, elemento de zinco, o anel de fixação, o invólucro aqui, ó, nessa região, esses aqui são os espaçadores entre o alumínio, existe uma mola de compressão, e o diafragma de alívio conta a pressão na parte superior. Okay? Aqui está o modelo, dá para descrever tudo que eu falei aqui. Então a gente vai falar sobre os para-raios de óxido de zinco, utilizam como resistor não linear o próprio zinco, óxido de zinco. E ao contrário dos para-raios de carboneto de silício, não possui centelhadores em série. Esses para-raios são constituídos basicamente das partes indicadas. Na parte superior aqui o diafragma do alívio sobre pressão. Aqui existe uma mola internamente como mola de compressão. O invólucros de silicone está aqui na parte inferior aqui. E os elementos de zinco são na parte de baixo aqui, ó. E o anel de fixação seria essa parte aqui de baixo. Bom, pessoal, tem alguma dúvida aí nessa matéria?
Pessoal, vamos comentar sobre os fundamentos e proteção de sistemas elétricos. A função básica de um sistema de proteção é garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica da melhor maneira possível. Aliado a esse conceito, existe a finalidade de resguardar os equipamentos de distribuição que têm altos custos nas instalações elétricas. Para isso, é necessária a constante avaliação da necessidade de implementação de dispositivos de proteção, detecção de curtos ou eventos anormais que possam danificar os elementos da rede. Em um sistema elétrico, a falha mais comum é o curto-circuito. Um curto produz uma corrente elevada que circula por todos os elementos da linha, podendo ser prejudicial para o funcionamento dos mesmos e gerar graves distúrbios de tensão ao longo da linha. Além deste fator de anormalidade, existem outros eventos que podem ter consequências não menos graves para o sistema elétrico. São eles sobrecarga, sub- e sobretensões, podendo ser geradas por descargas atmosféricas, manobras, quedas de árvores, entre outras. O principal objetivo do sistema de proteção é assegurar que, na ocorrência de uma anormalidade citadas acima, seja possível desconectar a parte falha de todo o sistema elétrico de modo a facilitar a detecção e resolução das causas de falha. Ok? Pessoal, vamos retomar aqui a parte aqui, ó. Então, proteção de transformadores. Os transformadores podem sofrer com distúrbios causados por faltas internas ou externas. Faltas internas, a gente geralmente são causadas por curtos-circuitos entre os enrolamentos ou entre o enrolamento e a armadura. Isso eu estou falando internamente dentro do transformador. Existem os enrolamentos, existe um outro enrolamento internamente, a gente estava falando lá em eletricidade 2, normalmente a gente tem um primário e tem um secundário. Depois a gente fala em armadura. Já as faltas externas são consequências dos sobrecargas ou curtos que ocorrem do lado externo ao transformador. Um exemplo, uma transmissão de energia que chega na nossa casa, existe um transformador para transformar a energia de alta para a gente ter na nossa tomada 127, 220. Quando você tem um problema, um transformador que chega de alta e rebaixa até chegar à nossa casa, existe uma proteção para esse caso, para não ter uma interferência interna, ok? Beleza. Então a gente vai falar proteção de sobrecarga.
Uma sobrecarga tende a gerar aquecimento nos componentes internos de uma transformação. Tal aquecimento pode prejudicar o funcionamento do isolante, que separa os enrolamentos e a armadura. Para se evitar os danos resultantes de uma sobrecarga, um relé que analisa uma imagem térmica do interior do transformador registra as variações de temperatura do mesmo e pode disparar um alarme, ativar o sistema de inferação ou ainda desativar o disjuntor. Proteção de sobrecorrente. Um dispositivo de proteção de sobrecorrente é uma opção econômica para a proteção do transformador, porém de baixo nível de confiabilidade, por não ser muito sensível e suscetível a variações externas. Este relé é mais comumente empregado em transformadores de potência não superiores a 7 MVA ou 138 kV. Ok? Proteção por falta do terra. A falta do terra ou sequência zero não pode passar entre o primário e o secundário de um transformador. Para isso é necessário prover proteção individual entre o terra e cada um dos lados transformadores. Eu estou falando em proteção por falta de terra, onde ele comenta aqui, ó, tem que ter um terra individual para cada lado do transformador, ok? Proteção de linha de transmissão. A filosofia de proteção de uma linha de transmissão é baseada nas suas características construtivas, como tipo de estrutura que vai ser feito para onde vai passar as linhas de transmissão. Isolação tem que ser levado em consideração, e ele é muito relevante no caso de uma linha de transmissão. Utilização de cabos guarda, bitola e o comprimento de cabos condutores, para se ter uma corrente do início ao final e uma tensão também. Depende da distância que a gente está trabalhando, se não for feito os cálculos corretamente, a gente começa a ter problema na transmissão, onde influenciaria a tensão e a corrente. Então existe um projeto para se ter uma proteção na linha de transmissão. Local de instalação com estudos de vento é muito primordial. O solo, vegetação, se o lugar tem muita propícios a descargas atmosféricas, meios operativos e relés de proteção nas subestações, lado fonte e lado carga. Isso é um relé que é utilizado tanto do lado gerador quanto do lado que vai receber a carga, ok?